Sustentabilidade. A palavra hoje é comum, porque a ação descontrolada do homem sobre o meio ambiente trouxe problemas sérios à diversidade da nossa fauna. Aqui na região, por exemplo, entre as espécies atingidas estão os anfíbios e os répteis. Essa preocupação é levada em conta por um grupo de pesquisa da Universidade de Passo Fundo. Veja o que eles já descobriram na reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação, em parceria com a UPF-TV. Os organismos vivos que habitam o planeta precisam de um espaço adequado para completar seu ciclo natural. Essa preocupação é levada em conta por uma pesquisa da Universidade de Passo Fundo. Além de conhecer a diversidade de anfíbios e répteis da região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, o grupo também busca saber as consequências dos impactos ambientais na vida desses seres. Dentro dessa biodiversidade, a gente estuda vários aspectos, como aspectos da conservação, aspectos da própria biologia. A gente conseguiu levantar muitos dados regionais com ampliação de novas espécies, que vivem num núcleo de um fragmento é o que restou, né, de um pedaço do mato, né. Os impactos ambientais preocupam os pesquisadores. A redução dos espaços naturais provoca a extinção de muitas espécies. Reduz a biodiversidade. A gente tem o quê? Ambientes com uma menor biodiversidade, consequentemente, a influência, né, a alteração na estrutura das comunidades. Os anfíbios, eles são considerados bioindicadores ambientais. O que é um animal bioindicador? Ele mostra o que o ambiente tem provocado negativamente sobre essas espécies. Bom, o que nós temos visto, então? Que muitas espécies de anfíbios a gente tem coletado com anomalias, deformidades no corpo. Além da redução dos espaços, outros fatores podem influenciar. Provavelmente seja agrotóxicos, né? A redução da imunidade em função dessa interferência, né? As espécies foram coletadas na região de Passo Fundo e a produção do conhecimento sobre o tema contribui na formação dos alunos. Clayton e Suelen ingressaram no grupo no início deste ano e já têm contato com a prática das análises. É muito bom porque a gente vê muita coisa que a gente às vezes não vê na aula. Amplia conhecimento e também depois que eu comecei a vir, essa é a área que eu quero seguir. Publica artigos e isso vai tudo para o currículo depois, né? Então é bastante crescimento. Ter um melhor entendimento sobre a zoologia em geral para aumentar o nosso conhecimento além da sala de aula. A prática, como funciona realmente, não só na teoria. E a gente está trabalhando agora no momento com análise de dados para poder publicar um grande projeto, né, relativo a essa biodiversidade. A pesquisa ainda vai identificar várias questões, mas uma conclusão já pode ser tirada. O conceito de sustentabilidade precisa ser levado mais a sério. O futuro do planeta depende da preservação. Os resultados descobertos pela pesquisa são preocupantes e nos fazem pensar sobre o futuro das espécies, incluindo os seres humanos. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora doutora Noeli Zanella, que é coordenadora do projeto de pesquisa, e o estudante do 8º semestre de Biologia, Leonardo Machado. Noeli, além da questão de envolver a biodiversidade, ou seja, de nós percebermos que a biodiversidade está diminuindo, né? Qual é a função dos répteis no ecossistema? Porque o nosso espectador pode pensar assim, bom, sapos e rãs estão morrendo. E daí? Então, no que isso interfere na nossa vida? Bom, eles são extremamente importantes porque eles fazem parte de uma cadeia alimentar. Certo? Então, se nós retiramos, por exemplo, um grupo, vamos pensar nos anfíbios, se nós retirarmos do ambiente, as espécies que se alimentam de anfíbios, elas vão também desaparecer em função de não ter mais essa disponibilidade do alimento. Bom, tem muitas espécies que elas são extremamente importantes como dispersores de sementes dentro de um fragmento, de um mato, de uma floresta. Certo? Então, com a redução, com a simplificação de um ambiente, a gente também vai contribuir para a redução da própria biodiversidade. Num efeito em cadeia, Isto, né? Tu diz na reportagem que vocês encontraram, né, algumas anomalias nesses animais, né, nesses répteis e nesses anfíbios. E aí eu fico me perguntando,
Até que ponto, daqui a pouco, porque essas anomalias são frutos dessa transformação radical do meio ambiente em que eles vivem, né? E até de químicos que são despejados nos rios, nessas florestas, enfim. E daqui a pouco, se somos nós, os homens, que vamos sofrer dessas anomalias, que leitura tu fazes disso? Bom, um dos aspectos que tem influenciado muito a biodiversidade em fragmentos é a matriz onde esse fragmento se encontra. E essa matriz, geralmente, ela é composta de plantações, monocultivos, como soja, trigo, que a gente tem hoje muito nessa região. Bom, se sabe que nos últimos 40 anos houve um crescimento de aproximadamente de 700% do uso de agrotóxicos, né? Isso tem interferido muito na qualidade do nossos sistemas, dos nossos ecossistemas, como a questão da água. Então, assim, quem mais tem sofrido com isso e tem aparecido, a gente tem encontrado algumas anomalias, são os anfíbios, porque eles são bioindicadores. O que é um animal bioindicador? É aquele animal que ele tem uma relação muito estreita com o ambiente. Por exemplo, o anfíbio ele depende da água num processo, numa das fases de vida dele. Então, ele vai sofrer muito com essas alterações. O que a gente tem encontrado é anomalias como... Era isso que eu ia te perguntar. Isso, que tipo de anomalia? Falta uma patinha, tem uma pata a mais, tem os dedos grudados. A gente está encontrando algumas anomalias a nível sanguíneo, né? Então, a gente está no início desses estudos, mas que existe uma potencialidade da gente conseguir evidenciar isso. Quer dizer, se a gente pensar nessa reação em cadeia, a gente começa a ficar apavorado, né? Provavelmente sim. Por quê? Porque eles estão mostrando que o ambiente está contaminado. A gente tem encontrado dentro de um fragmento grande, como é esse que nós desenvolvemos o projeto, em Sertão, que tem aproximadamente 500 hectares, mesmo no núcleo distante da borda do fragmento, a gente tem encontrado anomalias. Então, significa o quê? Que lá dentro, né, mesmo lá dentro, esse agrotóxico, esse contaminante, ele consegue interferir no ciclo biológico de uma espécie. E a gente, claro, aqui falou em agrotóxico, mas até a poluição das indústrias que escorre pelo rio vai cair dentro da água e etc, etc. Sim. Leonardo, de que fases dessa pesquisa você participou e como foi para ti, como estudante, estar envolvido com um projeto que vai a campo? Eu iniciei o projeto participando, ele já estava em andamento. Então, tinha um grupo que já participava com a PRO, esse grupo estava se formando, então eu acompanhei eles durante um tempo. Então, todo o conhecimento que eles tinham recebido com a PRO durante o estágio deles foi passado, né, por esse grupo que iniciou junto comigo. Depois esse grupo se formou e eu continuei o projeto, né, auxiliando na coleta de dados. A gente ia 3 vezes por semana na área, durante o período da manhã, e a gente coletava os animais que estavam nas armadilhas. Como é que era feita essa coleta? A gente usava armadilhas chamadas pitfall, são tonéis que eles estão enterrados, eles têm uma cerca guia, os animais entram em contato com uma tela e acabam caindo nesse tonel. Depois a gente fazia essa coleta assim para eles não ficarem muito tempo lá, que os anfíbios sofrem muito com dessecação, então tinha que ter o cuidado com isso para eles não ficarem muito tempo lá. Poderia às vezes cair algum réptil, daí eles poderiam comer os anfíbios, então a gente perdia aqueles animais que tinham sido coletados. Chuva, daí inundava o tonel, daí a gente tinha que cuidar para que eles tivessem um local para não ficar submerso. A professora Noeli me disse, antes da gente começar o programa, que inicialmente a pesquisa estava preocupada com os répteis. Inclusive, eu li o projeto, quase não se falava de anfíbios, né? Mas, no fim, acabou que se encontrou mais anfíbios do que répteis. Por que isso, Pro? Bom, porque répteis, normalmente, incluindo répteis quem? As serpentes e lagartos, né? Que é o que mais a gente tem na região. Eles são em menor abundância naturalmente em qualquer ambiente, né? Do que anfíbios. Anfíbios, existe uma diversidade maior, né? Então, na realidade, o projeto ele incluía os dois, herpetofauna. Quando a gente fala em herpetofauna, a gente está falando de anfíbios e répteis. Mas os nossos resultados mostraram uma riqueza maior de anfíbios do que de serpentes. E como eu falei, isso ocorre naturalmente no ambiente, né? Como os anfíbios estavam em maior disponibilidade, a gente acabou tendo alguns subprojetos, né, desse projeto maior, enfocando esse assunto.
De que tipos de anfíbios nós encontramos particularmente em maior quantidade na nossa região, que são comuns aqui na região do Planalto Médio, na região de Passo Fundo? Bom, eu vou falar mais pelo nome comum, sapos, né? Que são anfíbios, assim, bem importantes, né? Porque eles comem insetos, por exemplo. Aliás, todos os anfíbios, né? São carnívoros e se alimentam de insetos. Então, eles são importantes na cadeia alimentar, aquilo que nós falávamos inicialmente, né? Pererecas, em grande quantidade, a gente encontrou, e rãs. São os 3 grupos, assim, importantes. Mais importantes. Leonardo, tu estava me contando que, no fim das contas, o teu projeto de conclusão acabou caminhando para essa mesma direção. Tu fala um pouquinho dele para nós? A experiência durante o estágio no projeto esse maior, eu aproveitei toda aquela experiência que eu tive nas coletas, na montagem do projeto, na análise de dados, e montei o meu projeto TCC na área de anfíbios. Não no mesmo local, lá numa área mais próxima aqui da universidade. Eu trabalhei em 2 poças, numa área particular, que até sofreu muito com a estiagem agora. Teve um período que eu fiquei sem dados porque acabou secando essa área. É uma área que sofre um impacto muito grande da propriedade, é uma área de campo nativo que sofre uma roçada mecânica pelos proprietários. Então, as espécies, deu para acompanhar que elas sofreram muito com a estiagem que ocorreu agora. Nós temos algum animal, Pro, que esteja em extinção? Porque a gente está falando de uma redução, né? Mas existe alguma espécie que está realmente em extinção aqui na nossa região? Nós temos, dentro de répteis, nós temos, por exemplo, uma espécie que foi encontrada lá nesse fragmento em Sertão, que é a cotiara, né? É uma jararaca, né? E ela está ameaçada de extinção, ela faz parte da lista das espécies ameaçadas. E alguns anfíbios foram incluídos na atual lista do IBAMA para serem estudados, né, qual o seu status de conservação, né? Porque, por exemplo, um anfíbio que a gente vem trabalhando com dados de dieta, de reprodução, que é um sapinho bem pequenininho chamado Melanophreniskos. Como é o nome do sapo? Melanophreniskos. Por que ele tem esse nome tão esquisito? Pois é, esse nome foi dado a ele, assim, eu não sei qual é o histórico da homenagem ao nome. E a primeira ocorrência dele no Brasil foi em 2007, aqui no Fragmento Sertão. A gente, então, encontrou pela primeira vez no Brasil essa espécie. Ela era registrada para a Argentina, para o Uruguai, e a gente registrou pela primeira vez. Então, assim, é importante o quê? Conhecer a biologia, porque não existem dados publicados. E a gente já está, assim, em fase final de análise dos dados dessa espécie, entre outras que a gente vem estudando. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já para saber um pouco mais sobre essa pesquisa que trata da nossa biodiversidade. Até já! Sustentabilidade. A palavra se tornou popular, principalmente na última década. Mas, para além dos modismos, ela envolve questões importantes, como a interferência do homem no meio ambiente. O desenvolvimento traz uma série de responsabilidades, entre elas a preservação da biodiversidade. Uma pesquisa da Universidade de Passo Fundo descobriu resultados preocupantes sobre a redução das espécies de répteis e anfíbios na região. Aqui no estúdio estão a professora doutora Noeli Zanella, coordenadora do projeto de pesquisa, e o estudante do 8º semestre de Biologia, Leonardo Machado. Pro, nós estávamos agora aqui no intervalo conversando um pouquinho sobre essa espécie que o governo pediu que se estudasse um pouco, porque ela não tinha ainda sido estudada, essa espécie de sapo. E aí o Leonardo fez um comentário super interessante, lembrando como a gente não presta atenção na nossa biodiversidade. Leonardo, comenta um pouco isso com os nossos espectadores. É o que ocorre, principalmente anfíbios, que as pessoas dizem que conhecem poucas espécies. Conhecem o sapo comum, que eles chamam sapo cururu, e a pererequinha de banheiro. E mesmo o pessoal da biologia, quando inicia o curso e tem aquele primeiro contato, que às vezes eu faço monitoria na área junto com a disciplina
que ela tem, e eu vou junto nas práticas de campo. Aí quando a gente começa a mostrar a quantidade de espécies que tem na mesma área, na mesma noite, por exemplo, vocalizando, os próprios alunos ficam admirados de quantas espécies tem. A gente não conhece, a gente não observa, a gente passa por um banhado, vê a vocalização, né, vê o canto dos anfíbios e acha que são 2 espécies, daí tu começa a observar e prestar atenção, diferenciar todas as vocalizações que tem, que precisa de uma certa prática, mas é só se concentrar, tu consegue isso. A gente vê 6, 8, 12 espécies no mesmo local. Significa então que existem muitas espécies por aí que a gente ainda não conhece. Provavelmente tenha mais, a diversidade seja maior do que a gente realmente conhece, né? Tu disse que é feita uma observação dos animais, eles são estudados, né? O que é que vocês estão estudando? Bom, nesse momento nós estamos, além desse grande projetão que é da biodiversidade desse fragmento, né? A gente está trabalhando num fragmento considerado o maior do norte, que é o Parque Municipal de Sertão. Nós estamos com vários projetos de estudo de biologia, né? Então, biologia de anfíbios, né? Então, a gente seleciona alguma espécie, estuda o período reprodutivo, a dieta, do que se alimenta, né? E de serpentes, mesmo procedimento. A gente seleciona alguma espécie que seja mais abundante, que tenha alguma característica importante para a gente estudar, e a gente estuda esses aspectos da biologia. Nós estamos falando aqui em biologia, né? E eu queria perguntar para o Leonardo, por que tu escolheu fazer biologia? E onde é que tu pretende, então, trabalhar? Qual vai ser o teu nicho de trabalho quando tu sair para o mercado? Eu sempre gostei muito daquela atividade fora, até dentro do laboratório, como são vários alunos, sempre tem aquele que se destaca mais em uma área ou na outra. Uma área que eu me destaquei, não digo que me destaquei, mas uma área que eu gosto muito de trabalhar é no campo. Eu gosto de estar lá dentro do banhado, de macacão, atravessar a noite coletando, gravando, identificando. O que eu gosto é estar lá no campo. Quando eu estou muito tempo no laboratório, chega a dar um pouco de estresse, assim, mas... E já tem colegas que gostam muito de mais a parte de trabalhar os dados posteriormente. Também não adianta tu ir só no campo coletar se tu não tem aquela capacidade de analisar isso. Noeli, quais são os outros espaços de trabalho para um biólogo? Bom, os espaços, eles são bem variados, né? Além dessa parte ambiental que engloba essas questões de campo, de consultorias, né? De análise de dados, de levantamentos, né? Até próprios levantamentos de fauna e flora são bem importantes para o biólogo. Tem a parte laboratorial, né? Que o biólogo pode desenvolver. Então, em vários setores, a parte de pesquisa e a própria docência, né? Isso, o curso tem licenciatura e bacharelado. Isso, são os dois, tem as duas modalidades. Voltando a falar um pouquinho da pesquisa, nós vimos conversando antes de começar o programa sobre se havia algum estudo anterior a esse que pudesse até servir de base de comparação para dizer, não, está reduzindo, mas está reduzindo a biodiversidade enquanto, com que velocidade, enfim, existia um estudo anterior? Bom, nós temos um estudo desenvolvido em 2001, que é um estudo bem semelhante a esse que nós estamos finalizando em Sertão, que foi aqui em Passo Fundo mesmo, né? A gente trabalhou na Fazenda da Brigada, foram 2 anos, o mesmo período, 24 meses, né, de trabalho de campo, e nós levantamos também dados, né? A questão de redução ou de diminuição da biodiversidade, a gente está fazendo agora essa análise de dados em Sertão, analisando o quê? O que é importante para a gente chegar a essa conclusão se tem redução ou se essas alterações ambientais têm provocado alguma alteração. A gente está analisando espécies que vivem no núcleo do fragmento e espécies que vivem na borda, porque a borda ela sofre uma influência muito grande das alterações, como temperatura maior, insolação maior, umidade maior, isso afeta as espécies. Então, nessas análises, a gente está conseguindo observar que há uma interferência do ambiente, dessas alterações ambientais, sobre a riqueza. O que é a riqueza? É o número de espécies que existem. Que tipo de... Até a gente conseguiu observar muito assim que essas espécies que utilizam a borda, muitas delas utilizam a área fora do fragmento também. E o Deixa eu entender um pouquinho. A borda é o que está de limite entre a mata e a lavoura, a mata e a área habitada. E essas espécies que saem da proteção da mata, elas sofrem uma pressão muito forte pelo ser humano. A gente observou muito isso lá. Muitos
áreas úmidas, assim, que a gente acompanha ela, vai ver a nascente dela era no meio da lavoura. Então, essa área tinha que ter uma proteção. E a gente observava que os agricultores, a gente até trabalhou muito com eles, assim, eles plantavam por cima dessas áreas e ela ia sofrendo. Então, a gente encontrava esse melanophreninscus, a área que a gente mais encontrou ele, era num banhado no meio da lavoura, onde estava sofrendo muito assoreamento pela maquinaria, né, na hora de fazer a semeadura da cultura. E essas áreas vão secando. Então, se seca ali, o efeito não é só ali, é toda a área úmida dentro da mata vai sofrer, porque ali é a nascente principal. E é onde o anfíbio mais... é a área que ele reproduzia. A gente só encontrou ele reproduzindo ali, outras áreas muito menos. Então, se ele perde aquela área, ele vai reproduzir aonde? Os anfíbios, eles são muito chatos no local de reprodução deles. Eles competem entre eles, eles têm uma questão de predação de peixes, de outros animais, então eles são muito restritos aos locais. E nesses momentos de coleta, que vocês saíram a campo e entraram em contato com alguns agricultores, vocês chegaram a conversar com esses agricultores no sentido de tentar conscientizá-los e vocês perceberam que houve algum tipo de conscientização? Teve algumas reuniões, teve alguns trabalhos, até eu participei de algumas, já tinham sido feitas outras. O pessoal, a gente teve uma certa dificuldade de contato, mas muitos deles a gente sentiu até teve alguns assim que se disponibilizaram em ajudar no projeto. A gente ia lá, a gente fazia intensivo que ficava lá acampado na área, alguns moradores auxiliavam nas atividades e já outros a gente não tinha nem acesso. Além da agricultura, que a gente está vendo que pode ser um dos principais motivos da devastação dessas áreas, existem outras causas que levam a essa... Eu acho que a agricultura não é o problema, a agricultura. Não é o problema a agricultura. O problema é o agricultor que não sabe respeitar um certo limite, aonde que ele pode realmente trabalhar. Qual é o limite? Aquela área lá, por exemplo, essa área que foi uma área que a gente trabalhou muito, ele ia perder alguns metros quadrados, era só desviar. Então não era a agricultura que estava prejudicando, e sim a consciência do ser humano ali. A agricultura é extremamente importante, é necessária para o desenvolvimento da região, mas alguns não têm aquela consciência é um pedacinho. Ele não ia perder muita coisa ali, não ia perder alguns quilos de grão. Talvez ele ganhasse preservando a biodiversidade. Essa é uma questão, ele perdeu agora com a estiagem, porque aquela área, com certeza, aquela área deve ter secado, e secando aquela, secou várias pequenas áreas que na união delas forma o córrego, que daí vai formar um rio de grande porte que tem ali na área. Bom, são questões fundamentais que precisam continuar sendo discutidas. Eu quero agradecer a Noeli e o Leonardo pela presença, dizer que, assim como eu fiquei, possivelmente muitos dos nossos espectadores também ficaram angustiados com essa situação e certamente voltaremos a discutir isso em alguns outros programas. Muito obrigada. Obrigada. E o programa Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Na semana que vem nós retornamos com outra pesquisa realizada na UPF. Até lá!